episódio de hoje temos o prazer de receber Miguel Cardoso, aluno de Engenharia e Gestão Industrial da nossa faculdade. Com uma histórica impressionante liderança em grandes empresas no setor do retalho alimentar, Miguel deixou a sua marca em empresas como a Sonai, Compraça e Evolution Consulting. Atualmente, como líder do departamento de retalho da Sensei, aplica o seu conhecimento para impulsionar o sucesso contínuo do setor. Além disso, colabora ativamente com o jornal Hiper Super, partilhando insights sobre as tendências e desafios do mesmo. Hoje, iremos explorar o impacto da inteligência artificial e a automação na transformação digital do retalho em Portugal, abordando os vários desafios e oportunidades que essa tecnologia oferece para a indústria. Miguel, muito obrigado por se juntar a nós hoje. Eu que agradeço o convite. Antes de entrarmos naquilo que é a interseção entre o retalho e a tecnologia, como é que descreveria o cenário do setor do retalho alimentar em Portugal? Então, o retalho alimentar em Portugal é caracterizado e é liderado por duas grandes empresas portuguesas, a Sonai com os supermercados Continente e a Joana Martins com os supermercados Pingo Doce. E estas duas empresas, mas não só, têm investido cada vez mais no formato de proximidade, ou seja, lojas de pequena dimensão. E esta eu poderia indicar como a primeira tendência é que cada vez mais os retalhistas querem estar próximo dos clientes, e isto é também uma alteração que tem vindo a ocorrer por parte da procura. Os próprios clientes querem soluções mais práticas, cada vez valorizam mais o seu tempo, e os retalhistas têm correspondido com lojas de menor dimensão. Outra tendência que se verificou e que não tem vingado como era esperado ou como era previsto inicialmente são os formatos online. No alimentar, tanto o formato de e-commerce como o próprio e-commerce cresceram muito durante o tempo do Covid, mas esse crescimento não continuou no período pós-Covid, ao contrário do que era esperado, e temos também agora empresas, como o caso da Getir, da Gorillas, a encerrar operações, empresas que já saíram há alguns meses de Portugal e que agora estão mesmo a sair da Europa, e a Getir, que é uma das maiores do mundo, voltou a ter operação apenas no seu país de origem, que é na Turquia, e a própria Gorillas, que encerrou as operações e vendeu toda a operação à Getir. Por isso, primeiro ponto, o investimento das grandes cadeias no formato de proximidade. Segundo ponto, o tema do online, que não está a vingar como era previsto. Temos também uma terceira tendência, ou uma segunda tendência, que tem ganho um grande crescimento, que é as cadeias de hard discount, ou seja, cadeias como o Lidl ou como o Aldi, que têm uma proposta de valor de preço mais baixo para os seus clientes e ao mesmo tempo conseguem oferecer frescos com uma alta qualidade, e isso tem vingado muito no mercado português, mas não só, um pouco por todo o mundo, e são cadeias que têm vindo a crescer ao longo dos últimos anos. E, por fim, temos também a entrada de novos players em Portugal, o caso mais famoso da Mercadona, que é líder de mercado em Espanha, com uma grande porcentagem do mercado espanhol, mas depois também temos outros players que não são considerados tipicamente supermercados, mas que são lojas também de preços baixos, que é o caso da Action, o caso da Pepco, da Normal, que de alguma forma concorrem com o retalho alimentar, porque têm produtos de higiene e beleza, às vezes também têm produtos como chocolates, e este tipo de produtos sempre a preços muito baixos, e daí criar alguma moça no mercado do retalho alimentar. E porquê que, uma pergunta aqui mais relativamente ao primeiro ponto, porquê que acha que o online não está a vingar como esperado, quando cada vez mais as pessoas fazem compras online, a Temu agora que ficou muito famosa, porquê que na parte do retalho não se está a verificar essa mesma tendência que se vê no resto dos setores? Eu acho que por dois motivos. Primeiro, supermercados, a típica compra de supermercado não é tão planeada como outro tipo de compra. Quando nós falamos numa compra de eletrónicos, por exemplo, computadores, ou iPads, ou mesmo de roupa, ténis, é uma compra planeada. Supermercados é uma compra mais por impulso, que a pessoa vai comprando consoante as necessidades, e isso requer, para fazer uma compra online, requer algum planeamento que as pessoas não estão acostumadas a fazer no alimentar. E o segundo ponto, talvez ainda mais importante, é a qualidade dos frescos. As pessoas gostam de escolher os seus produtos frescos, e as experiências que têm existido com os supermercados online não é a melhor. Em próprios estudos de mercado já foram efetuados, as pessoas recebem muitas vezes produtos frescos que não ficam agradadas com a sua qualidade. E isso também, mesmo as próprias pessoas estão dispostas a experimentar quando têm uma primeira má experiência, faz com que não continuem a encomendar online e prefiram optar pelas lojas físicas. De que forma a inteligência artificial e a automação estão a influenciar a transformação digital no setor de retalho em Portugal? Essa transformação abrange toda a cadeia de abastecimento ou está mais focada nas interações com o cliente e no ponto de venda? Ok, sim, sem dúvida, na interação com o cliente e de duas formas, tanto ao nível de atendimento ao cliente e atendimento pós-compra,
é um tema muito importante e temos os chatbots, por exemplo, que estão a evoluir bastante. E aí tem uma grande importância, mas também ao nível de cartões de fidelização, promoções, tem um peso muito importante a inteligência artificial aqui na relação com o cliente. Mas a inteligência artificial e a automação começa desde a origem da cadeia, ou seja, começa desde a produção, o sourcing de produtos, a própria logística. Então, a inteligência artificial e a automação têm impacto em toda a cadeia. E isto aqui permite, obviamente, o que a inteligência artificial permite fazer é estudar ou analisar uma grande quantidade de dados, que seria humanamente impossível ou que seria muito mais moroso, e de uma forma muito rápida oferecer melhores soluções. Por exemplo, no caso do sourcing, optar pelo melhor fornecedor, tendo em conta uma série de critérios, como o custo, os leading times, as políticas de sustentabilidade do fornecedor, por exemplo. No caso da logística também, qual seria o custo da logística em função de cada fornecedor, em função do nível de stocks que cada fornecedor tem disponível. Então, a inteligência artificial e processos de automação permitem avaliar esta quantidade grande de informação, o histórico de informação sobre os fornecedores, sobre os pontos de entrega, e entregar melhores soluções e, desta forma, aumentar a eficiência operacional e reduzir os custos dos retalhistas. Referiu que estava um bocadinho ao longo de toda a cadeia de abastecimento, mas como é que, de facto, as empresas podem beneficiar dessa automação mais a nível de, em termos de custo e da integração com os sistemas que já existem, que às vezes adotar essas novas tecnologias acabam por ser investimentos muito grandes ao nível de todo o funcionamento da empresa. Como é que isso pode ser feito de uma forma mais eficiente para as empresas de facto beneficiarem dessa mudança? Na minha opinião, um dos principais desafios atualmente do retalho é que existe uma grande oferta de tecnologias e softwares, cada vez há mais startups a oferecerem soluções para o retalho, e um dos grandes desafios dos líderes é decidir quais são as tecnologias que realmente fazem sentido, que entregam valor e que no final melhoram os resultados. Aqui é preciso ter muito cuidado também, para além da questão financeira, que é um tema muito impactante, e estamos a falar que recursos humanos nesta área de inteligência artificial ainda é muito escasso, por isso existe uma grande dificuldade em contratar pessoas, mas para além disso é preciso preparar as empresas e garantir que todas as equipas estão envolvidas nestes processos de mudança. Ou seja, primeiro temos que começar pela parte financeira, obviamente, e a parte financeira, que muitas vezes é difícil de provar que faz sentido, mas provando essa parte, é essencial garantir que as equipas abraçam essa mudança para garantir o sucesso dos projetos de implementação. Sensei é reconhecida pela implementação das lojas autónomas nos supermercados Continente. Qual foi a maior dificuldade que encontraram na adoção destas experiências totalmente digitais pelos consumidores? Houve resistência por parte dos clientes ou, por outro lado, aderiram facilmente à nova era digital? A Sensei atualmente está presente em Portugal em vários clientes. A Continente foi a primeira loja que nós abrimos, é um excelente exemplo, mas trabalhamos, por exemplo, também com a Galp, com a Brisa, com outros players. Estamos também presentes no Brasil, Espanha, Itália, França. Por isso já temos alguma presença, trabalhando com estes clientes temos vindo a ganhar uma grande experiência em construir a melhor experiência para os clientes dos nossos clientes. E um tema que eu acho que é muito importante é que o nosso objetivo, o objetivo da Sensei, é garantir que a experiência de compra num supermercado é igual ou melhor à de um supermercado tradicional. Como atualmente, por exemplo, na loja do Continente, para entrar na loja é preciso alguma identificação. Nós estamos neste momento a construir, aliás, era preciso alguma identificação. Neste momento, para entrar na loja do Continente, já não é preciso entrar com QR Code nem com aplicação. Ou seja, qualquer cliente pode entrar na loja e depois, ao sair, pode ser com a aplicação do Continente ou pode pagar com um cartão de crédito. Neste momento, mas na entrada da loja, existe uma gate. Neste momento, nós estamos a desenvolver um novo projeto que nem existe nenhuma gate à entrada da loja. Ou seja, não existe qualquer barreira e a experiência de compra é igualzinha a qualquer supermercado tradicional. Simplesmente, à saída, em vez de ter pessoas para fazer o pagamento, passa o QR Code no telemóvel ou tem um tablet onde indica qual é o seu basquete virtual e paga com o cartão de crédito, se preferir pagar logo na altura em vez de receber a fatura no telemóvel. Por isso, por acaso quando abrimos a nossa loja no Brasil, passei uma semana sentado na porta da loja, que tem um café, a assistir aos clientes a entrar na loja,
e verifiquei que há pessoas de todas as idades, desde crianças, 16, 17 anos, 20 anos, até pessoas de 70, 80 anos, a entrar na loja sem qualquer dificuldade, porque a experiência que nós queremos oferecer é exatamente essa. É típica de um supermercado normal, simplesmente à saída, não tem filas e em vez de ter uma pessoa, é um processo automático de pagamento. O facto de até não ter essa barreira logo à entrada suscita um bocadinho a curiosidade, porque se calhar às vezes a pessoa tinha curiosidade, mas depois não conseguia entrar na loja. Pelo menos isso aconteceu-me no continente aqui do Arco de Sé. Exatamente. E isso, pronto, isso a pessoa vai ver e depois, uau, ok, isto funciona assim, já está mais habituada e acaba por, quando já está a fazer compras, se aperceber do contexto e também de ver as vantagens que isso traz. Claro, sem dúvida. Isso foi uma das nossas aprendizagens. Ao início exigíamos até ter a aplicação mesmo, teria de ser com a aplicação com o cartão Continente. Neste momento, na loja do Continente, já não é preciso qualquer identificação. Ainda tem gate, mas é só aproximar do gate e a porta abre e pode entrar. Mas o nosso objetivo é tornar uma experiência igual a qualquer supermercado e por isso estava a comentar que estamos a desenvolver um projeto que nem tem gate. Ou seja, qualquer pessoa pode entrar sem gate e depois só à saída é que o processo vai ser diferente. Isso é muito interessante. Agora, voltando um bocadinho para aquilo que é o contexto europeu, há bocado falava do Brasil. Como é que considera que Portugal se posiciona em termos de inovação tecnológica do retalho? Ainda estamos num estágio inicial e ainda temos muito para aprender com aquilo que está a ser feito, ou por outro lado já estamos com bastantes avanços a esse nível? Eu acredito que Portugal está a fazer um esforço e tem uma grande ambição de chegar aos níveis de outros países, como é o caso do Reino Unido, Alemanha, até a própria França, que estão muito avançados nessa matéria. E quando digo que estão muito avançados, estamos a falar ao nível de automação em centros de distribuição, softwares em loja. São países que dedicam uma percentagem do seu PIB muito maior em investigação e desenvolvimento. Portugal começou recentemente, nos últimos anos, a investir mais nesta área, com iniciativas de Startup Portugal e no Unicorn Factory. Cada vez mais se tem dado peso e importância ao investimento e desenvolvimento em Portugal, o que tem surtido efeito. Mas ainda temos um caminho por fazer para chegar ao nível desses países. Também são países com maior poder financeiro, o que lhes permite também enverdar mais por estes caminhos tecnológicos. A nível de lojas autónomas, falando aqui um pouco das lojas autónomas da Sensei, um excelente exemplo que é um país até com alguma dimensão semelhante à de Portugal é a Polónia. E quando nós falamos da Polónia, estamos a falar de um país que tem mais de 100 lojas autónomas neste momento. Está muito à frente de Portugal. E daí eu dizer, tanto quando falamos em lojas autónomas, um grande exemplo é a Polónia, mas o próprio Reino Unido, a Alemanha também já tem muitas lojas autónomas. Portugal ainda está um passo atrás, cada vez a investir mais, e vamos ter brevemente notícias em relação a novas lojas em Portugal. Mas sem dúvida Portugal ainda tem um caminho por percorrer. Com a crescente utilização de dados dos clientes para personalizar experiências de compra e melhorar a eficiência operacional, como é que as empresas de retalho garantem a segurança e privacidade dessas informações? Quais são as medidas tomadas para proteger os dados dos clientes de potenciais violações ou abusos? O tema dos dados é um tema crítico para este tipo de empresas de tecnologia que trabalha com dados de clientes. No nosso caso, os clientes são retalhistas e depois os nossos clientes é que são os owners dos dados dos clientes finais. Mas isto para nós é muito sensível porque qualquer problema a nível de dados compromete toda a nossa operação. Por isso, nós temos um departamento de Cyber Risk na nossa empresa que garante que todas as portas estão fechadas, ou seja, que não é possível haver qualquer tipo de intrusão nos nossos sistemas. Eu até, um pouco em tom de brincadeira, posso dar o exemplo que eu às vezes não consigo entrar no meu e-mail, porque nós temos que mudar as senhas de 3 em 3 meses, temos 2 ou 3 fatores de autenticação, por isso eu próprio às vezes tenho dificuldades em entrar no meu e-mail, por isso este departamento de Cyber, claro que isto é todo brincadeira e é só um pequeno exemplo, mas este departamento de Cyber são pessoas muito especializadas em na proteção dos nossos sistemas e das nossas bases de dados e é esse departamento que garante essa segurança. Já vi uma coisa uma vez, me contaram de uma empresa que enviava e-mails de phishing para os próprios funcionários a fingir que faziam... Isso acontece-nos semanalmente. Para depois, se os funcionários clicassem para lhes dizer
pronto, clicaste no e-mail que era phishing, isto podia acontecer na vida real, um bocadinho quase numa perspectiva de sensibilização também. E pronto, e voltando aqui um bocadinho para a parte dos dados, a inteligência artificial acaba por permitir uma experiência também personalizada ao cliente através desses próprios dados, não é? Exatamente. E como é que, quer através de descontos direcionados e campanhas de marketing, como é que as empresas conseguem tirar mais proveito desses mesmos dados através, se calhar, da inteligência artificial, dos chatbots, das partes online, se calhar é aplicável ou não mesmo a lojas autónomas? Assim, aqui a inteligência artificial, como já tínhamos comentado há pouco, a grande vantagem da inteligência artificial é que consegue analisar uma grande quantidade de dados de uma forma muito mais rápida do que os seres humanos seriam possível. E depois consegue agrupar estes dados. Quando estamos a falar, por exemplo, de programas de fidelização ou mesmo promoções, eu posso dar um exemplo. Vamos imaginar que um cliente, por acaso, compra umas fraldas. Nós conseguimos saber que este cliente, a probabilidade de ter crianças, imaginando que é fraldas de bebés, obviamente, a probabilidade de ter crianças é muito grande. Então, nós conseguims agrupar este cliente, ou categorizar este cliente, num certo tipo de cliente que tem filhos. Depois, a inteligência artificial o que permite é perceber qual é que é o comportamento de todas as pessoas desse supermercado que também já compraram essas fraldas. E conseguimos perceber que, por exemplo, estou a dar um exemplo para ser o mais simples possível, conseguimos perceber que quem compra fraldas também compra toalhitas, papa Cerelac e frutinhas, por exemplo. Então nós conseguimos antever a necessidade das pessoas em relação a outros produtos. Este é um exemplo de bebés, mas pode haver outros exemplos. Por exemplo, se uma pessoa compra carvão, nós sabemos automaticamente que esta pessoa, muito provavelmente, tem um churrasco, então, ou um grelhador. Então podemos começar a oferecer produtos também para grelhador. São pequenos exemplos que nos permitem perceber como é que as pessoas que têm um determinado comportamento se vão comportar no futuro ou o que é que vão procurar no futuro. E nós próprios podemos criar a procura na cabeça dessas pessoas. Porque, por exemplo, há certos produtos, no caso do carvão, há certos produtos que nós podemos ter como ferramentas para o grelhador que os clientes nem sabiam que nós tínhamos e nós podemos fazer uma promoção para dar a conhecer ao cliente e aí até estamos a otimizar e a aumentar as vendas dos supermercados. Mas basicamente o que a inteligência artificial aqui nos permite fazer é categorizar estes clientes e através de uma análise de milhares ou milhões de clientes perceber qual é que vai ser o próximo comportamento ou nós próprios gerarmos uma nova necessidade a esse cliente. Truque aí acaba por serem já uns cupões que são mais direcionados e outros um bocadinho mais gerais, para não ser como aquele caso acho que é do Walmart, em que o Walmart sabia que uma rapariga estava grávida antes dela própria saber e acabou por... Foi um modelo de inteligência artificial que estava mais afinado do que era suposto. Esse caso é um grande exemplo da pessoa que estava grávida e acabou de descobrir pelo Walmart, mas também há outros que já houve alguns problemas. Por exemplo, quando uma pessoa compra, vou dar um exemplo, fraldas de incontinência. Depois já foram geradas promoções para outras fraldas de incontinência e para produtos, por exemplo, de audição, porque as pessoas mais velhas podem ter problemas de audição. Há próprios clientes que chegam a apresentar reclamações porque dizem que não percebem como é que o supermercado sabe isto sobre as pessoas. Ou seja, que parece que estão quase a ofender a pessoa a dizer que a pessoa tem problemas de audição quando a pessoa não tem problemas, ou mesmo que tenha, que o supermercado não pode saber isso. Então isto é preciso haver aqui algum cuidado. Pois. Como é que a transformação digital, impulsionada muito pela automação e a AI, vai impactar os colaboradores nos supermercados? Será que vai constituir uma ameaça? Ou, por outro lado, vai constituir uma maneira de valorizar as competências desses trabalhadores? Por acaso é curioso, porque no mês passado escrevi um artigo para o Expresso exatamente sobre esse assunto e não sei se têm ideia, a maior parte das pessoas não tem ideia, mas o trabalho de caixa de supermercado é dos trabalhos mais desgastantes que há. Fisicamente, porque estamos o dia todo sentado ou às vezes em pé, e fisicamente é algo que não é bom para as costas e para toda a postura. E em segundo lugar, emocionalmente, porque é um grande stress estar com filas, a pessoa estar a tentar atender as pessoas a reclamar, as filas todas, e cria um grande stress. Por isso, as pessoas não têm ideia, mas esta profissão de ser caixa de supermercado é algo muito desgastante, tanto emocionalmente como fisicamente. Aqui, o que as tecnologias como as lojas autónomas fazem é retirar esse peso e garantir que essas pessoas estão dedicadas a tarefas que realmente acrescentam valor. E isto podemos estar a falar de tarefas como estar a atender os clientes, a estar a sugerir produtos, tentar basicamente automatizar as caixas para não ter essas pessoas a ter esse desgaste
e pôr essas pessoas em funções que acrescentam realmente valor para o cliente e a melhorar o atendimento ao cliente. Podem os colaboradores sentir que de alguma forma estão a perder o emprego? Eu diria que isso é uma evolução natural, acaba por acontecer um pouco com todo o tipo de tecnologias e, por exemplo, quando nós tínhamos antes as lavandeiras que lavavam a roupa, agora temos máquinas. Tínhamos uma pessoa que estava sentada no elevador para dizer qual era o andar que íamos, hoje em dia é a própria pessoa que carrega no botão. Ou seja, eu acho que existe esse medo, obviamente, existe esse receio, mas eu acredito que as pessoas também têm que evoluir e perceber como é que se podem encaixar neste contexto. Porque, como eu estava a dizer, estas funções podem ser substituídas por outras que acrescentam muito mais valor e que as pessoas podem especializar, por exemplo, a atender os clientes e o cliente sentir-se mais bem-vindo, mais apoiado na loja e, com isso, também trazer melhores resultados para o supermercado. Porque se o cliente é melhor atendido, também vai fazer mais compras e isso vai trazer mais resultados. Por isso, eu diria que pode haver esse receio, e há esse receio por parte de muitas pessoas, mas acho que faz parte da evolução da tecnologia e da automação. As lojas autónomas acabam por ser aqui um bocadinho o futuro daquilo que é o retalho. Isso acaba por também agilizar um desafio que é muito crucial nos supermercados, que é a gestão de inventário. Não é? Portanto, a nível do stock, como é que, quer a nível da ruptura do stock e mesmo a nível da eficiência operacional, como é que as lojas autónomas acabam por diminuir este grande problema dos supermercados? Certo. As lojas autónomas têm uma grande vantagem face às lojas tradicionais, que é conseguimos saber em tempo real qual é o estoque que está em cada prateleira. Então, se eu falar, por exemplo, de um processo de reposição tradicional num supermercado normal, nós temos um colaborador que está, vamos dizer, a passear pela loja e a verificar onde é que faltam produtos. Depois vai ao armazém, seleciona essas caixas de produtos, vem até às prateleiras, repõe os produtos. Depois, os produtos que sobram, que não cabiam nas prateleiras, volta para o armazém e deixa de ficar no armazém. Isto é um processo tradicional que demora muito tempo, é muito demoroso e não tem qualquer tipo de eficiência. Ao nós termos a tecnologia de loja autónoma e saber em tempo real o estoque em prateleira, o colaborador já pode receber uma notificação no seu próprio telemóvel a indicar quantas Coca-Colas faltam no corredor X, na prateleira Y. Ou seja, ele já vai ao armazém diretamente, não precisa de andar à procura de roturas. É o próprio sistema que já lhe diz quais são as futuras e as quantidades. Então estamos a dizer que a rapidez e a eficiência com que o cliente consegue, com o colaborador consegue fazer a reposição é muito mais eficiente. Isso também acaba por impactar o resto da cadeia. Portanto, não só o colaborador sabe quando é que há retura, mas isso também, essa informação é enviada, por exemplo, para o armazém. Sim, sem dúvida. Que já sabe que naquele mês vai ser necessário voltar a encher aquela determinada loja com os X produtos, não é? Exatamente. Portanto, todos os sistemas, seja de reposição de loja, seja de reposição de estoques do centro de distribuição, estão interligados. Por isso, as cadeias mais avançadas, com mais tecnologia, têm os sistemas todos ligados e têm sistemas de reposição automática. Ou seja, à medida que os produtos vão sendo vendidos e vão sendo retirados das prateleiras, já vai gerando encomendas para o centro de distribuição ou para o fornecedor para alimentar depois o armazém. Mais cedo tinha mencionado que as lojas autónomas constituem tanto um investimento significativo como um retorno atrativo para os retalhistas. Tendo isso em conta, sendo que ainda há barreiras significativas a ultrapassar para que se obtenha a massificação destas lojas autónomas no país, e sim, quais é que são os principais obstáculos que precisam ser superados? Na minha opinião, o investimento é significativo, sem dúvida, o investimento financeiro, e o retorno está mais do que provado. O retorno deste investimento, nós temos vários casos reais com clientes em que provamos que este retorno é rápido. O tema é que, quando falamos de cadeias de supermercado, falamos de um tipo de empresas com margens muito baixas e com pouca disponibilidade para experimentar e para fazer investimentos desta dimensão. Por isso eu diria que neste momento o grande desafio é diminuir ao máximo o investimento necessário para avançar com este tipo de tecnologias e ao mesmo tempo também parte da Sensei neste caso é garantir que conseguimos oferecer a melhor experiência de compra. E posso dar alguns exemplos. Por exemplo, quando nós abrimos o Continente, que foi a nossa primeira loja, o Continente Labs, nós não tínhamos uma série de ferramentas que hoje em dia temos. Por exemplo, nós não permitíamos ao início os supermercados ter uma secção de atendimento, como o talho ou a pastelaria. Neste momento já é possível. Nós não permitíamos, por exemplo, vender produtos à palete, por exemplo, garrafões de água e paletes de açúcar, não era possível. Agora, ao trabalhar com estes clientes e percebermos as reais necessidades de um retalhista, nós desenvolvemos todo este tipo de ferramentas, e dei 2 exemplos, mas são muito mais,
que permitem que o supermercado continue com o seu modelo de negócio, a vender os produtos que sempre vendeu, e que não se adapta a nós, porque há muitos clientes que, num primeiro momento, se adaptam à tecnologia para experimentar, e daí também se chamar Continente Labs. Neste momento já estamos na segunda fase, que é a própria Sensei e as empresas tecnológicas é que se têm que adaptar e evoluir para os supermercados continuarem a oferecer a melhor experiência de compra aos seus clientes e poderem trabalhar connosco em conjunto. Okay. Surge agora cada vez mais uma problemática também um bocadinho aliada à questão da sustentabilidade. As lojas autónomas, quer pela questão talvez de uma gestão de inventário facilitada, quer até pela implementação da própria inteligência artificial, podem contribuir para tornar o setor do retalho, principalmente o setor do retalho alimentar, mais sustentável, quer em termos ambientais, quer em termos económicos? Sim, sem dúvida. Aqui, as lojas autónomas têm 2 ou 3 impactos que eu considero principais. O primeiro é, sem dúvida, o desperdício alimentar, porque ao otimizarmos aqui a gestão de stocks, que já falei há pouco, garantimos que há muito menos tanto rupturas como há muito menos quebras alimentares, e isso tem um impacto muito grande em toda a cadeia. Por outro lado, temos também um tema mais social, que também falei anteriormente, que é temos pessoas dedicadas a tarefas com muito menos desgaste. E isto aqui também tem muito impacto nestas empresas, porque fica muito mais fácil de gerir recursos e ter as pessoas motivadas no trabalho. Por isso, este tipo de tecnologias tem um grande impacto a nível de sustentabilidade e de políticas de ESG nestas empresas. Pronto, muito obrigada pela sua contribuição. Pedia ainda, se quisesse deixar algum conselho para os alunos do técnico, que eu sei que também sendo um aluno de gestão industrial, para quem quer seguir uma carreira mais ligada a esta área, quais é que são, como é que se deve preparar ou o que é que deve fazer? Eu diria que é muito importante ser curioso e perceber exatamente para onde é que o mundo está a ir e onde é que as pessoas, ou neste caso os estudantes, se querem posicionar, quais é que são as suas verdadeiras paixões. Isso acho que é o mais importante, é as pessoas dedicarem-se ao que realmente gostam. E do meu lado, o que eu posso fazer é também deixar as portas abertas para receber os alunos na Sensei e também apresentar a empresa e a nossa tecnologia e ver qual é o interesse das pessoas em seguir uma carreira por uma empresa como de lojas autónomas, como é o caso da Sensei. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado.